Olá, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, nós vamos comentar um pouquinho mais, até serve como revisão dos temas que nós estamos tratando agora nessa segunda parte do livro, ok? Então, vamos lá. Os filósofos da, a- da era do Império Macedônio, que vai ter a chamada cultura helenística, uma junção, né, novamente, repito isso exaustivamente porque é muito importante. A junção da filosofia grega com a filosofia oriental, da parte oriental até com a religião também, uma fusão desses dois lados, ele vai trazer novas escolas filosóficas, ok? E uma delas vai acabar colocando em dúvida sobre a real possibilidade do conhecimento. Ou seja, como é que é possível chegar ao conhecimento, a uma verdade absoluta? Isso, dentro da filosofia do ceticismo, isso não vai ser possível. Olha só, no slide que a gente tem aí, nós temos o seguinte dizer. Diante da discussão sobre a capacidade humana de conhecer, alguns filósofos afirmaram que nenhum conhecimento seria efetivamente possível, ou seja, nenhuma verdade absoluta seria alcançável, e que o cotidiano, o dia a dia, é composto por várias realidades. Então, seria impossível chegar ao verdadeiro conhecimento, ou seja, tudo seria colocado em dúvida se é conhecimento ou não, já que eu tenho uma mistura de realidades, então qual a realidade que deveria prevalecer? Então, o ceticismo, ser cético, era sempre duvidar sobre o real conhecimento. E também outros falavam que ser válido o conhecimento humano, que assim, precisaria de uma ajuda externa, de um outro mundo. E assim nós temos o chamado neoplatonismo, que é um novo mundo colocado desse mundo sensível e o mundo das ideias dentro da concepção platônica, e já nós temos aí um mundo novo, onde, segundo os neoplatonistas, onde estariam o verdadeiro conhecimento, ok? Então, passando aí para a próxima página, a gente vai ter alguns pontos que a gente viu do ceticismo, ok? Então vamos lá. Olha só, o ceticismo ele colocava em dúvida a real possibilidade de se chegar ao conhecimento, assim como Platão colocou em buscar o conhecimento através do mundo, né, que viria pelos modos sensíveis, que não seriam totalmente confiáveis, mas conforme você for buscar o conhecimento, você chega perto do mundo das ideias. Ou também a questão aristotélica, que pelo método indutivo, de classificação do conhecimento mais do universal para o mais particular. A gente tem, né, por exemplo, uma ideia do cavalo, a gente sabe o que é um cavalo, aí depois a gente vai partindo da forma universal de um cavalo, do conhecimento universal de um cavalo, e vamos chegando até o seu particular, por exemplo, o tamanho, a raça, a cor, né? Ou seja, vai sempre chegando do universal esse conhecimento ao particular, ok? E os céticos vão colocar em dúvida realmente a necessidade não, a possibilidade de chegar ao conhecimento. Aí nós temos aí a prática da hipoqué. A hipoqué seria uma forma de você não julgar, não dar juízo a nenhum tipo de discurso. Por quê? Porque tudo pode ser verdade. Então, não basta, não seria legal a gente julgar um determinado discurso, uma determinada conclusão ou observação do mundo, porque a realidade é feita toda relativa. Então, tudo pode ser verdade, então não tem como julgar determinado conhecimento. E é isso, essa busca por não julgar o conhecimento, não ficar tendo aquela ambição de chegar ao conhecimento verdadeiro, provocaria um estado de ataraxia, que seria uma tranquilidade, sem ansiedade, né, sem as angústias,
de querer chegar sempre ao conhecimento. E o principal representante é o Pirro. Chega ao movimento pirronista, né? Então, o ceticismo ele coloca em dúvida a realidade, a verdade absoluta. Ou seja, para ele, para essa escola, a verdade ela é totalmente relativa. Ou seja, temos várias realidades. Então, cada um pode se apegar a um termo de verdade, ok? E aí nós temos também a questão do neoplatonismo, que busca uma reinterpretação das ideias de Platão, que tem como Plotino uma nova concepção de chegar ao conhecimento e que nós chegamos a um mundo novo, ao chamado mundo uno, ou seja, uma realidade superior. O neoplatonismo ele reconhece aqueles dois mundos, o sensível e o mundo das ideias de Platão, porém, ele fala que esses dois, o mundo das ideias que Platão achava que era o mundo superior, que era aquele que se chegava ao verdadeiro conhecimento, para o neoplatonismo isso ainda não é um verdadeiro conhecimento, que era possível chegar através desse mundo das ideias, através do mundo sensível, mas que o mundo uno, que era uma realidade superior, era onde estava totalmente a verdade absoluta, ou seja, o mundo místico, ok? Nós podemos pegar como base e que os filósofos da teoria da iluminação divina vai pegar, que esse mundo uno seria o mundo de Deus. E para o neoplatonismo seria um mundo ideal, um mundo perfeito, de onde vêm todas as coisas, ao qual nós não temos acesso e que nós somos parte de um conhecimento limitado através das ideias, através da sensibilidade, ok? E aí nós temos também o nosso terceiro tema, que é o tema da iluminação divina, ou seja, nós vamos ter a teoria da iluminação divina, nós vamos ter a fé e a razão juntos. É um tempo, no século IV depois de Cristo, é um tempo que os dogmas cristãos vão ter contato com a filosofia. E a partir daí, os pais da igreja, como nós temos aí na figura Agostinho de Hipona, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, eles vão justificar a fé através da razão. Ou seja, para eles, a fé e a razão não precisa estar em lugares opostos. Não, eles são complementares. Eles vão chegar à ideia de que o conhecimento ele vem através de uma iluminação divina. E aí nós vamos ter um movimento chamado a patrística, que vem logo após aos pensamentos do ceticismo e também do neoplatonismo. Aliás, o pensamento cristão teve contato com essas duas escolas filosóficas. Então, nós temos aí o Santo Agostinho, que tem uma influência muito grande do maniqueísmo. O maniqueísmo era uma religião que explicava o embate eterno entre forças do bem e forças do mal aqui no mundo. Então, tudo que acontecia de bom ou de ruim no mundo era o encontro dessas duas forças, ok? Então, vamos ter dentro disso também uma grande influência do neoplatonismo, ou seja, o Santo Agostinho vai usar esse mundo uno trazido pelo Pirro como uma forma do mundo de Deus, ou seja, uma forma de alcançar a Deus, uma forma de reconhecer a imperfeição nossa como ser humano e reconhecer ao mundo uno, de Deus, né? Da onde viria a iluminação divina que justificasse, que chegasse perto do termo conhecimento que nós, seres humanos, buscamos, ok? E aí ele vai trazer essas ideias para o mundo cristão, ok? Então, o Platão ele vai usar, o Santo Agostinho ele vai usar muito
a questão do Platão e do neoplatonismo para justificar a junção, ou, né, a sintonização entre fé, a sintonia entre a fé e a razão, ok? E aí ele vai tentar, de todas as formas, conciliar a fé e a razão. E essa daí vai ser considerada a teoria da iluminação divina, onde o ser humano ele precisa, todo o conhecimento que o ser humano adquire, ele precisa de uma iluminação divina, do Deus todo uno, poderoso, perfeito, para que o verdadeiro conhecimento pudesse ser alcançado. Tudo bem? Então, parece que a gente chega a esse ponto num novo avanço da filosofia, que não fica tão restrito à Grécia, como a gente viu, muito fechado ao Sócrates, Platão e Aristóteles e seus seguidores, e com o Império Macedônico dominando a Grécia. Ao invés de ele destruir a Grécia, eles acabam não destruindo, mas eles acolhem a filosofia grega, principalmente porque o Alexandre o Grande, que é o filho de Filipe II, ele teve aulas com Aristóteles. Por isso ele era apaixonado pela filosofia grega. Ele levou a filosofia grega para outros lugares, principalmente do Oriente Médio, da onde o Império Macedônico acabava dominando. Então, essa levada da filosofia da Grécia para o Oriente Médio, para a Ásia Menor, vai possibilitar o surgimento de novas escolas filosóficas, juntando com a filosofia e a religião oriental. E aí nós vamos ter, aí, como a gente viu, né, o ceticismo, o neoplatonismo, depois a chegada do cristianismo tendo essa fusão com a filosofia e até chegar à teoria da iluminação divina. Ok, pessoal? Então, esse foi um reforço do que a gente está vendo em relação à filosofia. Essa nova etapa da filosofia através da cultura helenística. Na próxima aula, a gente vai ver um pouquinho da filosofia árabe, protagonizada por Avicena e Averroes, ok? Então, a gente vai ver também sobre isso, como a filosofia árabe vai tratar e vai sintonizar, melhor também dizendo, a cultura árabe, a religião, o Islã, como eles vão se adaptar à filosofia, ok? Então, pessoal, a gente fica por aqui. Vimos esses três fizemos uma revisão sobre essas escolas, né? O ceticismo, o neoplatonismo e a teoria da iluminação divina, com Santo Agostinho. E aí a gente continua na próxima aula com a filosofia árabe, ok? O encontro da religião árabe com a filosofia helenística e também grega, ok? Então, pessoal,